Ora, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Big Chicago Trading Sessions. Desta vez uma sessão prática. O meu nome é Ricardo Coutinho, sou gestor de produto no Big. Vou estar aqui com o meu colega Eduardo Nunes, trader no Big, para vos trazer mais uma sessão prática do Big Chicago Trading Sessions. A sessão de hoje vai ser aqui sobre a negociação, sobretudo direção e análise de índices acionistas, novamente aqui com enfoque em futuros e opções, que é o que estamos a tratar nesta sequência de webinars, efetivamente. Já abordámos aqui alguns temas, como o petróleo, como também outros instrumentos financeiros. Vamos continuar a abordar na sequência do webinar da semana passada com o Eric Norland. Vamos desta vez abordar os índices acionistas, sobretudo o que são e aqui a sua vertente mais tradable, a sua negociação, direção, análise técnica, se calhar até um pouco de outra análise mais macro sobre os principais índices acionistas norte-americanos. Eu pedi a todos que nos acompanham neste webinar se nos puderem confirmar no chat se nos conseguem ouvir, se estão a conseguir ver o ecrã neste momento, se puderem dar esta confirmação, nós agradecemos efetivamente. Okay. Eduardo, não sei se estás connosco. Ok, excelente, estou sim, excelente. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Se puderem então providenciar aqui nota na caixa de chat, se está tudo ok, tanto com o som como com a imagem, por favor, para darmos início aqui ao nosso webinar especial. Já estão a existir aqui algumas confirmações. Ok, agora sim, mais confirmações a surgir. Parece-me que está tudo ok. Em primeiro lugar, também, muito obrigado por disponibilizar o vosso tempo para assistir ao nosso webinar de hoje focado na negociação de futuros, nomeadamente microfuturos, sobre índices acionistas norte-americanos. O meu nome é Eduardo Nunes e sou trader no Big. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá em circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo para esse efeito contactar o seu gestor de conta no Big. Ok? Vamos então dar início ao webinar. Muitos de vocês têm acompanhado não só esta série de webinars focados na negociação de microfuturos, como também vejo aqui pelo palco que temos hoje, muitos de vocês acompanham igualmente os webinars que costumo fazer diariamente de fechação norte-americana e, como sabem, sou sempre apologista de uma dinâmica boa entre nós, Big, e vocês que estão a assistir, pelo que ao longo do webinar questões, comentários vão escrevendo aqui na caixa de chat, que já estão até a surgir aqui algumas questões interessantes que tentamos sempre, logicamente, ir ao encontro de todos os vossos comentários, de todo o vosso feedback, de todas as vossas questões. E aqui realmente um participante coloca uma questão que é um excelente ponto de partida para este webinar. É sempre bom relembrar, nós já o comentámos por múltiplas vezes em webinars passados, mas este participante menciona o que é um micro futuro. Será que é algo diferente de um futuro em si, de um contrato de futuro? A resposta é que não, ok? Um contrato de futuro acaba por ser um instrumento, um produto financeiro que permite ao trader ou ao investidor materializar uma posição especulativa ou de proteção sobre o ativo subjacente, seja o ativo subjacente uma matéria-prima, um índice acionista, múltiplos ativos subjacentes sobre os quais realmente aqui o contrato de futuro se pode referir e permite materializar uma posição ou especulativa ou de proteção de carteira, permite especular tanto na vertente ascendente como na vertente descendente. É realmente uma classe de ativos, por assim dizer, muito ampla, cada vez mais popular, cada vez mais utilizada no dia-a-dia de mercados financeiros, no dia-a-dia de traders, no dia-a-dia de investidores, e não me refiro unicamente a traders e investidores institucionais, ok? Traders e investidores de retalho, como qualquer um de nós que está aqui hoje, também têm cada vez utilizado mais esta classe de ativos.
o facto de ser micro, ok, é realmente em relação à dimensão do contrato, ok? Isto é um ponto que vamos abordar em minutos de forma muito mais detalhada para qualquer um destes 4 índices acionistas norte-americanos que vamos ver hoje, mas aqui a palavra micro é unicamente pelo facto de há anos atrás existia para cada subjacente, na grande maioria das situações, unicamente um único contrato de futuros. E esse contrato de futuros era mais virado para investidores de grande dimensão, até para investidores de caráter institucional e, por conseguinte, um quanto proibitivo para investidores ou traders que visassem materializar posições de menor dimensão. O que quer dizer com isto é que por exemplo, sobre o S&P 500 ou sobre qualquer ativo subjacente a título exemplificativo, há anos atrás em que não havia os contratos mini ou os contratos micro, cada contrato, cada unidade negociada, seja na compra ou na venda, providenciava uma exposição se calhar superior a 200 ou a 300 mil dólares por contrato. Okay? A vertente micro veio, de certa forma, democratizar ainda mais o acesso aos mercados financeiros por via deste produto, por via de futuros, ok? E vem permitir que realmente cada unidade negociada, seja na vertente compradora ou na vertente vendedora, faça com que quem negocia tenha uma exposição não de 200 ou 300 mil dólares, que para muitos clientes, muitos investidores, muitos traders é realmente proibitivo, ok? E passa realmente a utilizar unidades que equivalem a cerca de 20 a 25 ou no máximo 30 mil dólares por unidade, que permite realmente aqui uma gestão mais cuidadosa em termos de risco e uma gestão de posição também mais cuidadosa, ok? Ou seja, isto para terminar esta parte introdutória, respondendo a esta excelente questão que este participante colocou, para cada contrato de futuros, nós dizendo, para cada subjacente, existem vários contratos. O contrato, por assim dizer, normal, que é o grande, o mini, que é um contrato menor, e o micro, que é o contrato mais democratizado possível, que providencia uma exposição amplamente mais reduzida a esse ativo subjacente, ok? Tal como tenho utilizado esta frase para os outros webinars que fizemos acerca da negociação de futuros, seja sobre petróleo como também metais preciosos, e volto a abrir este webinar com esta mesma frase. Para negociar em mercados financeiros, acho que há 2 pontos absolutamente determinantes a termos em consideração. Conhecermos bem o produto que estamos a utilizar para negociar e conhecermos bem o ativo subjacente desse mesmo produto. Quando estamos a negociar ações individuais, cash equities, ações normais, com as devidas aspas, a vertente do produto é bem conhecida e realmente trata-se exatamente do subjacente em si. Estamos a negociar a ação de uma certa empresa, é mais straightforward de compreender. Contudo, em futuros é bom e é crucial, diria até, segmentarmos estes 2 pontos de forma clara. O que é o produto, quais são as especificidades do produto, conhecermos tudo que é relevante em termos logísticos do produto e, em segundo lugar, termos uma opinião bem formada, seja ela de trading ou de investimento, acerca do ativo subjacente. Okay? Para negociação em futuros, tenham sempre em mente estes 2 focos. Ponto número 1, a vertente de ser conhecedor do produto. Ponto número 2, termos uma opinião clara e bem definida acerca do subjacente a que o produto se refere, ok? E para começar, vamos olhar aqui de forma rápida e relativamente breve para as características de cada contrato mini destes 4 índices acionistas norte-americanos, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones e Russell, e depois vamos analisar cada um destes 4 produtos, tanto numa ótica de trading como numa ótica de médio prazo, tentando complementar a primeira parte da apresentação, ok? E começando então pela vertente de conhecer o produto, em primeiro lugar eu já juntei aqui estes 4 produtos na nossa lista de preferidos, criámos aqui já no passado uma watchlist de microfuturos, mas vamos olhar aqui como se ela não estivesse criada. Vamos escrever aqui, por exemplo, S&P, vamos desde já segmentar aqui por contratos de futuros e, aliás, vamos não só escrever S&P, vamos escrever S&P micro, ok?
que vai ser o nosso foco ao longo da sessão de hoje. Escrevemos S&P Micro, segmentamos por contratos de futuros e aqui estão eles, ok? Como sabemos, contratos de futuros, existem contratos para várias maturidades e existe o contínuo. O contínuo não é negociável, ok? Nós só conseguimos materializar posições de compra ou de venda para os contratos que têm uma certa maturidade, neste caso os contratos disponíveis no momento atual são de setembro deste ano, dezembro deste ano e março de 2022. Utilizamos esses contratos mediante o objetivo do cliente, diria, seja ele mais de trading ou seja ele mais de investimento. Ok? Já tocaremos nesse aspecto um pouco mais à frente e utilizamos, este ponto é muito relevante, utilizamos o contínuo para fins de análise, ok? O contínuo, por sinal, é este que está aqui já no gráfico. Olharmos aqui para os gráficos de setembro, de dezembro, de março de 2022, não é algo que eu adoro fazer, ok? A não ser que seja para trading intradiário, em velas de 15 minutos ou assim, mas para fins de análise, privilegio sempre termos uma opinião acerca do contínuo. Ok, tem aqui uma participante que menciona que está sem som, ok? Se me puderem deixar nota, se me conseguem ouvir em condições, por favor, para perceber se é algo mais generalizado ou não. Ok, parece estar tudo ok com o som. Permitam-me então deixar apenas em 10 segundinhos uma nota escrita a este participante. Ok, obrigadíssimo pelas confirmações, parece estar tudo ok, excelente. Como dizia então, existe aqui, para materializarmos posições, terá de ser sempre em maturidades pré-definidas, em contratos pré-definidos e para fins de análise, analisar os contratos aqui referentes a uma maturidade específica, acaba por, na minha opinião, ser menos fidedigno, ou seja, tendemos sempre a ter uma opinião que conseguimos manter independentemente da maturidade através do contrato contínuo e não dos individuais, ok? As especificidades de cada contrato, que nós já vamos ver dentro de segundos, mantêm-se independentemente da maturidade, ok? Seja de setembro, dezembro ou março ou qualquer outra maturidade, acabam aqui por se manter. Desta forma, vamos olhar aqui em primeiro lugar para as condições de transação, ok? Começarmos aqui pelo instrumento S&P 500 Micro de setembro de 2021, tamanho do contrato 5 vezes o índice, ok? O S&P 500 no momento atual ronda os 4.470 pontos, cada contrato micro equivale a 5 vezes o índice, ou seja, estaremos aqui a falar de uma exposição ligeiramente acima dos 20 mil dólares por unidade aproximadamente, e pegando no que mencionei há uns minutos atrás, antes de existirem os contratos micro, existiam os mini, que providenciam uma exposição pelo menos do dobro ou triplo comparativamente aos micro, e os contratos standard, os contratos normais, é uma exposição realmente claramente superior a 100 mil, 200 mil dólares, o que acaba por ser, volto a dizer, francamente proibitivo, ok? Ou seja, ao olharmos aqui para as condições de transação, que eu aconselho sempre a fazerem, mesmo que considerem, mesmo que tenham a ideia, e muitas vezes assim poderá acontecer, que são completamente conhecedores já aqui do produto, vejam sempre aqui a plataforma Big Global Trade providencia esta informação de forma bastante rápida, de forma bastante clara. Basta virmos aqui S&P Micro, contratos de futuros, condições de transação, e vamos ler aqui o que estas condições nos informam para não sermos surpreendidos pela negativa. Já por vezes é tão difícil materializar uma estratégia ganhadora nos mercados acionistas, quanto mais se não conhecermos bem o produto que estamos a negociar. Pelo bom, para já, ponto mais importante, tamanho do contrato, limite de exposição 30 contratos, ou seja, o máximo de exposição que conseguiremos ter ao S&P através de contratos de futuros é 30 unidades, vezes o tamanho de cada contrato, que é 5 vezes o índice, ou seja, uma exposição aqui ainda claramente superior a meio milhão, ok? Aqui o máximo que cada cliente pode ter num certo período temporal são 30 contratos, seja na vertente ascendente ou descendente. Em termos de margem,
existe aqui a vertente de alavancagem também nos futuros, ok? É um ponto muito importante a termos em atenção, apesar de realmente termos uma exposição de 20 e picos mil dólares, temos uma margem inicial para abrir o contrato, é apenas necessário ter em carteira 1.320 dólares em liquidez, melhor dizendo, 1.320 dólares e dia após dia é necessário ter em liquidez pelo menos 1.200 dólares por unidade negociada, por contrato negociado, ok? Primeira informação muito relevante, também do contrato, limite de exposição, idem. Segunda informação muito relevante, margem, ok? Desde que tenhamos estes montantes em liquidez, podemos e conseguimos perfeitamente materializar aqui uma posição, pelo menos num contrato, ok? E terceiro ponto crucial a termos em atenção, data de vencimento, ok? Se chegarmos a 17 de setembro, ou seja, até final desta semana, com este contrato aberto, o contrato é automaticamente fechado, chegamos à data de vencimento do contrato e temos que passar para o contrato da maturidade seguinte, ou seja, para ser também sincero, para quem visa materializar aqui algum tipo de opinião em relação ao S&P 500 via futuros, via microfuturos, a menos que seja realmente posições intradiárias, aconselho fortemente a utilizarem desde já o contrato de dezembro e evitarem o contrato que expira já depois de amanhã, para evitar que realmente tenham que o fechar para abrir o de dezembro ou até que o mesmo seja fechado de forma automatizada, ok? Em termos comissionistas, temos aqui as taxas de negociação, uma taxa de bolsa de 27 cêntimos por contrato e uma comissão pouco superior a 4 dólares e meio por unidade, ok? Consultar estes pontos é absolutamente determinante. Vamos fazê-lo para o Nasdaq, Dow e Russell, ok? Nasdaq Micro, já segmentámos contratos de futuros. Aqui está os de várias maturidades e o contínuo, condições de transação, instrumento. Cada contrato equivale a 2 Nasdaqs. O Nasdaq, recordo, tem rondado ao longo das últimas semanas, meses, aproximadamente 15 mil pontos, ou seja, estamos a falar aqui de um tamanho de contrato de 2 vezes 15 mil, pouco superior a 30 mil dólares aproximadamente, ok? Limite de exposição máxima, 30 contratos, margens necessárias tanto para abrir como para manter o contrato por unidade negociada e data de vencimento, dado que já estamos a olhar para o de dezembro, 17 de dezembro, ok? Taxa de negociação, aqui mantém-se para qualquer contrato de futuro que aqui analisaremos, nomeadamente os micro, 27 cêntimos taxa de bolsa, pouco mais de 4 dólares e meio por contrato negociado, também para o Nasdaq, ok? Olharmos aqui para o Dow Micro, contratos de futuros. Aqui, para fazer a análise, vamos olhar para o Dow em termos de CFDs sobre índices, dado que não está disponível aqui o contínuo sobre o Dow. Dezembro de 2021, condições de transação, e aqui reparem, temos 0,5 vezes o índice, cada contrato, ok? Porquê? Exatamente porque um índice de Dow, no momento atual, está claramente acima dos 30 mil pontos, 35 mil pontos aproximadamente, e o grande objetivo aqui dos microfuturos é, volto a referir, democratizar aqui a possibilidade de acesso aos mercados financeiros através de futuros e realmente cada unidade, cada contrato é adequado, é apropriado, que tenha realmente um montante mais acessível para qualquer trader, para qualquer investidor, para que seja mais fácil qualquer trader e qualquer investidor de múltiplas características, independentemente do montante que tenha disponível para investir e do nível de aversão ao risco, permitir ir criando posição de forma mais facilmente gerível, mais facilmente acionável aqui para todos. E por conseguinte, tamanho do contrato é 0,5 vezes o índice ronda, volta a dizer, os 35 mil pontos, já lá iremos, 0,5 vezes, ou seja, cada índice providenciaria uma exposição entre os 17 a 18 mil dólares por unidade. Limite de exposição são os 30 contratos. Aqui estão as especificidades necessárias em termos de liquidez necessária na conta no momento de abrir o contrato, ou seja, para abrir o contrato pelo menos 1.050 dólares por unidade de contrato, e para manter o contrato aberto dia após dia pelo menos 950 dólares de liquidez para manter aqui o contrato aberto. Data de vencimento
17 de dezembro de 2021, estamos informados, conhecemos o produto, estamos ok, vamos ver as comissões, também concordamos, estamos prontos para avançar para a próxima fase, ok? Para terminar, apenas o micro do Russell, aqui está ele, ok? Segmentamos contratos de futuros, escrevemos micro Russell, pequeno mais, temos as habituais 3 maturidades no momento atual, setembro de 21, dezembro de 21, março de 22, e aqui já voltamos a ter o contínuo para fins de análise. Olharmos aqui para o de dezembro, condições de transação, instrumento, 5 vezes o índice, desde já vamos ver aonde está no momento atual este contrato a negociar, por exemplo, ok? Que não tenho, confesso, de memória. Ora, ronda aproximadamente uns 2.200 dólares por unidade, ok? Então vamos, já poderemos tirar aqui algumas conclusões. Em primeiro lugar, o tamanho. 5 vezes o índice, estamos a falar de uma exposição entre os 10 a 15 mil dólares, mediante a evolução do subjacente, mas algo também perfeitamente aceitável, limite de 30 contratos, aqui uma margem tanto inicial como de manutenção ligeiramente inferior, data de vencimento 17 de dezembro, taxas, comissões, estamos ok, conhecemos, vamos a isso, ok? Ou seja, esta primeira parte refere-se a cada um de nós conhecer antes de negociar, conhecer bem o produto. Estamos a falar de futuros, podemos utilizar futuros tanto para materializar uma opinião ascendente ou uma opinião descendente sobre o subjacente. Se tivermos a ideia que um certo subjacente vai retrair de forma notória, poderemos implementar essa visão curta, essa visão negativa, através da abertura de uma ordem, de uma posição vendedora, de uma posição curta no futuro sobre esse mesmo subjacente. Podemos utilizar futuros tanto para fins especulativos como para fins de proteção de carteira. Aqui um exemplo rápido, muito prático. Imaginem que tem uma carteira acionista referente ao mercado acionista norte-americano de 100 mil dólares, ok? Tem, por exemplo, 10 mil dólares investidos em 10 empresas norte-americanas distintas e no momento atual acham que o mercado está caro, está vulnerável, queremos criar aqui algum tipo de proteção, ok? Nada nos impede de, seja num índice acionista em particular ou em vários, através de contratos de microfuturos, materializar uma posição curta, ok? E beneficiar nessa posição curta, caso o mercado retraia e overall o valor de conta da carteira. Por um lado, caso o mercado retraia, as ações que vocês têm investido vão retrair, logicamente, contudo, por outro lado, estamos a beneficiar da queda através da abertura de posição vendedora em microfuturos sobre índices acionistas norte-americanos, o que, como um todo, vai permitir que o valor de conta se mantenha estável, mesmo que o mercado tenha uma correção mais profunda. Este é um exemplo de materializar uma posição aqui em microfuturos numa ótica de hedging, numa ótica de proteção. Evidentemente, também é completamente racional e possível, como iremos ver nos próximos minutos, implementar posições de caráter especulativo, ok? Tendo nós posições ou não em ações ou noutro ativo qualquer, se tivermos uma opinião clara acerca do S&P 500, por exemplo, seja numa ótica de trading, seja numa ótica de mais de médio e longo prazo, podemos e até por vezes devemos utilizar estes contratos de microfuturos para materializar essa opinião num tom especulativo, num tom de incrementarmos o valor de conta e que o trade se mostre ganhador. Ok? Vamos agora olhar para aqui algumas análises individuais. Vamos começar pelo S&P 500, ok? Olharmos para o que o mercado está a fazer e aqui algumas ideias mais concretas. Por exemplo, aqui foi apenas na vertente de gráficos, micro S&P, aqui está, escolhemos o contínuo e aqui estamos nós a analisar o contínuo. E o que vemos aqui é uma linha ascendente, estamos em velas diárias, ou seja, não é ideal aqui para quem quer fazer trading intradiário, é mais para nos dar uma visão tanto curto como médio prazo, diria, aqui para o S&P 500, dado que estamos num ponto absolutamente determinante e reparem, estamos num ponto absolutamente chave, linha ascendente que vigora desde os mínimos de novembro de 2020, que tem vindo a ser uma zona absolutamente determinante ao longo dos últimos meses, está a ser revisitada no momento atual. Testada 1,
2, 3, 4, 5 vezes pela quinta vez aqui ao longo desta semana de negociação, e estamos num ponto-chave. Esta linha de tendência ascendente é uma linha ascendente reveladora de todo o bull market que tem vigorado para o mercado acionista norte-americano desde novembro de 2020, desde o momento em que surgiram as fenomenais notícias no que à vertente de vacinação diz respeito, e desde então, como sabemos, tem sido uma história ascendente, uma história de sucesso, uma história de crescimento para os principais índices acionistas norte-americanos. Contudo, temos visto aqui alguns períodos de alguma volatilidade, de alguma capitalização de ganhos ao longo das últimas semanas e até dos últimos meses. Esses períodos têm sido sinónimo de perdas entre 2,5% a 3,5%, mas lá está, não têm sido mais do que períodos de retração natural e saudável para a linha de tendência ascendente primordial, que é realmente esta linha ascendente que vigora desde novembro. E para já, hoje finalmente uma sólida reentrada de pressão compradora, depois de uma semana e meia mais negativa. Novamente, assim que vimos esta linha de tendência ascendente revisitada, novamente os compradores a terem aqui algum impacto e a terem aqui uma reação positiva. Desta forma, em termos de ideias práticas e acionáveis numa ótica de trading a curto prazo para este contrato sobre o S&P 500, diria que temos dois cenários aqui evidentes a termos em atenção. O cenário ascendente, o cenário favorável, que para já é o cenário que se está a materializar, passa pela capacidade de consolidação acima tanto dos 4.425 pontos, como também acima da linha ascendente aqui explícita a azul. Caso esta capacidade de consolidação se mantenha, estamos perante um indício favorável, um indício que a fação compradora de mercado com maior probabilidade volta a ter maior domínio e poderemos entrar longo com o stop ligeiramente abaixo deste nível horizontal, ok? E tentar manter a posição para captar uma nova convergência para máximos históricos. O rácio de risco-retorno torna-se particularmente interessante caso realmente vejamos aqui uma entrada longo, mas quando o S&P 500 esteja mais próximo dos 4.425, aí manter um nível de stop ligeiramente abaixo dos 4.425 permite que arrisquemos menos para manter a posição aberta. Para já é uma reação muito positiva, ou seja, que justifica uma entrada especulativa longo aqui no S&P 500 com o devido nível de stop loss. Mantermos sempre a disciplina em termos de gestão de risco é absolutamente crucial. Este é o cenário favorável a curto prazo. O cenário desfavorável passa pela quebra em baixa, não só da linha ascendente a azul, como dos 4.425 pontos, ok? Que é um nível horizontal também bastante relevante. Se realmente é de panicar caso estes dois níveis sejam quebrados em baixa, na minha opinião, não, ok? Esta linha ascendente não vai durar para sempre, não vai durar ad eternum, para ser sincero, na minha opinião, o contexto em que estamos no momento atual ainda poderá permitir que o mercado permaneça num regime de relativa fraca volatilidade e num regime de algum suporte comprador ainda, isto numa ótica de médio e longo prazo. Mas, e este mas é muitíssimo importante, caso vejamos a quebra em baixa de ambos níveis que referi, é um indício que, mesmo mantendo uma boa opinião sobre o ativo numa ótica de médio a longo prazo, se virmos a quebra em baixa desta dupla zona de suporte, é um indício que a curto prazo, nas sessões seguintes a tal acontecer, os vendedores podem continuar a ter aqui um superior nível de domínio, ok? E caso isso aconteça, temos aqui também a possibilidade de materializar uma opinião especulativa sobre o S&P, ou seja, se virmos a quebra em baixa de ambos, entrarmos curto, uma posição vendedora com o stop ligeiramente acima dos 4.425 desta vez. Se voltar para cima dessa zona e se nós estivermos curtos, queremos abandonar a posição, ok? Aceitamos que a posição estava errada, arriscamos nem 1% e vamos procurar o próximo trade ganhador. Fomos disciplinados em termos de negociação, ótimo, gerimos bem o risco, stop ligeiramente acima dos 4.425 para tentar captar aqui uma convergência para seguintes níveis de suporte, ok? Uma análise muito simples, muito clara, estamos num ponto-chave para o S&P 500, estes pontos são mais de curto prazo, como referi. Evidentemente, quem tenha uma opinião positiva numa ótica de médio e longo prazo para o mercado acionista global, neste caso norte-americano,
pode evidentemente, independentemente da quebra em alta ou em baixa de qualquer zona, de qualquer zona técnica de curto prazo, pode simplesmente materializar uma posição compradora num futuro de maturidade superior, seja 3, 6, 9 meses, e deixar a posição correr independentemente do ruído de curto prazo, ok? Há oportunidades de trading a curto prazo, sem dúvida, mas por vezes investidores, de forma também completamente legítima, aliás tem sido uma postura muito favorável ao longo dos últimos trimestres, investidores optam por simplesmente ignorar o ruído de curto prazo e manter uma opinião estrutural acerca do mercado. Isso tudo é possível fazê-lo através de contratos de microfuturos que estamos aqui a analisar, ok? Uma breve nota em relação ao Nasdaq. Nasdaq Micro, aqui está, Micro é mini Nasdaq 100, vamos olhar para o contínuo e aqui muitíssimo semelhante, ok? Evidentemente o horizonte temporal não é idêntico, estamos aqui a olhar para outro setup, uma linha ascendente muito clara também, que vigora desde inícios de junho, máximos e mínimos relativos consistentemente superiores, temos os 15.150 pontos também como zona relevante, como zona determinante a termos em atenção, enquanto permanecermos acima de ambos níveis, é um indício favorável, um indício de robustez compradora, um indício que a fação compradora de mercado ainda se mostra resiliente e robusta, mesmo numa ótica de curto prazo. Se virmos a quebra em baixa de ambos níveis, em particular diria desta linha ascendente, que a meu ver está aqui bastante bem definida, caso aconteça a quebra em baixa, estamos perante um indício que, independentemente do que aconteça a médio e longo prazo, que nós, em particular para o Nasdaq, mantemos desde já, menciono uma opinião favorável, uma opinião positiva, destacar que, caso vejamos a quebra em baixa destes níveis que referi, é um indício que a curto prazo poderemos ver a fação vendedora de mercado a ter algum domínio e uma capitalização de ganhos um pouco mais significativa. Dow Micro, o que é que temos aqui para o Dow Jones? Na realidade, como se recordam há pouco, mencionei, não temos aqui o contrato contínuo para o Dow Jones, mas temos, sem problema nenhum, o ETF, o CFD, peço desculpa pelo lapso, sobre o Dow Jones, que é o US30 aqui na plataforma Big Global Trade, no qual também já temos aqui algumas análises feitas. Aqui a linha ascendente que vigorava desde novembro, que parece ter tido bastante poder preditivo, já foi quebrada em baixa. Aqui um sinal, tal como vimos também para os outros índices, ao longo da última semana e meia, um sinal um quanto descendente para o mercado acionista norte-americano, um sinal de alguma exaustão compradora, de alguma capitalização de ganhos, de alguns receios vigentes também, seja receios que o mercado esteja demasiado esticado, seja receios de futuro abrandamento do crescimento económico nesta região, neste caso, nos Estados Unidos. Assistimos ao longo da última semana e meia realmente a uma quebra acionista entre 2,5% a 3,5%, e agora, como temos visto, múltiplos índices se encontram em zonas técnicas-chave. Existe a grande questão: será que esta pequena quebra vai ser imediatamente comprada, como acabou por ser hoje, e veremos desde já uma recuperação já para máximos históricos? Ou será que veremos a quebra em baixa de níveis técnicos-chave, onde o S&P, o Nasdaq, o Dow Jones se encontram, o que acaba por indiciar que a curto prazo a perna descendente ainda não terminou e que poderemos ter aqui ainda um período mais negativo, um período aqui de maior volatilidade, maior pressão vendedora, ok? E aqui para o Dow Jones, aquilo que estou a monitorizar de forma muito próxima são os 34.500, mínimos atingidos aqui em agosto aproximadamente. Enquanto estivermos acima desta zona, é um indício que realmente viemos apenas testar o limiar inferior deste canal horizontal, deste período de consolidação, e rapidamente assistimos aqui à reentrada de compradores nesta zona, um indício claramente positivo, um indício claramente favorável. Por outro lado, lá está, se virmos a quebra em baixa, se virmos aqui a quebra em baixa dos 34.500 e uma consolidação abaixo dos 34.500, é um indício que com maior probabilidade poderemos ver aqui maior pressão vendedora a surgir no futuro próximo. Para terminar, uma nota em relação ao Russell Micro. Russell, aqui está, contínuo. O Russell que
tem aqui zonas técnicas determinantes a termos em atenção. Esta linha ascendente que vigora desde os mínimos de maio de 2020 parece-me ter bastante poder preditivo, nomeadamente voltou a ser testada e respeitada no passado recente, mas primordialmente desde março de 2021 estamos a assistir a este fenomenal corredor horizontal. Digo fenomenal no sentido em que acaba por ser realmente explícito um período de claro equilíbrio de consolidação entre compradores e vendedores, e mesmo nesses períodos surgem oportunidades de negociação. Reparem que sempre que realmente aqui a zona dos 2.350 pontos é revisitada, assistimos a uma reentrada de pressão vendedora, e sempre que realmente ao longo dos últimos meses a zona dos 2.100 é revisitada, assistimos à reentrada de pressão compradora. Por conseguinte, temos aqui, quando estamos num período de lateralização, temos 4 tipos de trades possíveis a implementar, ok? Se estivermos a testar a resistência e quebrarmos em alta a resistência, é um indício que finalmente a fação compradora de mercado se aparenta mais dominante, mostra maior domínio e aumenta a probabilidade de vermos novamente uma perna ascendente mais notória após tal período de consolidação. Primeiro trade. Segundo trade, irmos à resistência e não conseguirmos quebrá-la em alta, é um indício que com maior probabilidade acontecerá o que aconteceu em meses passados. Vamos testar o limiar superior do canal, não o conseguimos quebrar em alta e reentram vendedores de forma mais significativa. Aí é um indício para materializar uma posição vendedora com o stop ligeiramente acima do limiar superior do canal. Quando estamos em suportes, se viermos testar o suporte e quebrarmos em baixo ao suporte, é um indício que, após várias tentativas, os vendedores finalmente assumem maior domínio, que a fação compradora de mercado está amplamente fragilizada, e se isso acontecer, queremos entrar curto, entrar vendedor com o stop ligeiramente acima do suporte, ok? Já se viermos testar novamente o nível de suporte e virmos a capacidade de consolidação acima de tal zona, acima dos 2.100 pontos, neste caso em particular, aí trata-se de um indício positivo, um indício que o que tem vindo a ser a norma ao longo dos últimos meses se tem também se poderá estar a materializar, que é a reentrada clara de pressão compradora, e aí quereremos entrar longo, compradores com o stop ligeiramente abaixo dos 2.100, ok? Em suma, apenas reiterar aquilo que comentei no início do webinar, é crucial, é realmente muito importante para quem negocia aqui futuros, quem visa negociar futuros, ser conhecedor do produto. Para isso, nada como criarmos até aqui uma lista, uma watchlist de microfuturos, é muito mais simples até do que estar sempre a procurar o instrumento. Estamos à distância de um clique do lado direito do rato para conhecer as condições de transação. Volto a dizer, tamanho do contrato, limite de exposição, requisitos de margem e data de vencimento, informações-chave que qualquer trader ou qualquer investidor tem obrigatoriamente que conhecer para a negociação para a negociação aqui de futuros, de microfuturos como um todo. E ponto número 2, termos uma opinião bem formada, uma opinião clara acerca do ativo subjacente. Hoje focámos-nos um pouco mais na vertente técnica, mas logicamente, e nomeadamente numa ótica de médio e longo prazo, a opinião sobre o ativo subjacente pode e deve ser de caráter fundamental, olharmos para a macroeconomia, olharmos para a vertente humanitária, olharmos para a postura de bancos centrais, termos uma opinião fundamental acerca do ativo subjacente, que neste caso é o mercado acionista norte-americano. Okay? Agradeço-vos muitíssimo a vossa participação, a vossa atenção. Se puderem providenciar feedback aqui nos próximos segundos, tanto na caixa de chat como depois no fim do webinar, no questionário de final do webinar, ficar-vos-ia muitíssimo agradecido. Espero que o webinar tenha sido do vosso agrado e o vosso feedback é realmente muito importante. Pelo que, se conseguirem providenciar aqui o feedback na caixa de chat, agradecemos muito. Ricardo, não sei se queres acrescentar algo mais. Com certeza. Eu agradeço a todos terem tido a oportunidade de acompanhar-nos em mais uma sessão prática. Qualquer questão também que queiram aproveitar para colocar ao Eduardo ainda antes de terminarmos, também com certeza que, Eduardo, não te importas, correto? Se for aqui uma outra questão. Claro que sim, claro que sim. E também, para todos aqueles que tenham alguma dúvida sobre o vídeo, vou relembrar que ele vai estar disponível a partir de amanhã,
no YouTube, Exatamente. no canal do BID, podem revisitar também este vídeo e verificar aqui alguma análise que tenha aqui sido efetuada. Aqui uma questão que se calhar mais direcionada a ti, Ricardo. Um participante questiona se estes contratos de microfuturos não estão disponíveis na Big Trader 24, que também está na nossa oferta de trading. Compreendo. De facto, não. Apenas pela questão de, na Big Trader 24, estarmos a negociar apenas CFD. CFDs, Agora, exatamente. isto não é verdade para a Big Power Trade, ou seja, apesar de estarmos a utilizar nestas sessões e por uma questão de maior simplicidade para o utilizador a Big Global Trade, para todos os outros clientes que tenham a Big Power Trade também é possível negociar qualquer um destes contratos. Infelizmente, na Big Trader 24 só estão disponíveis CFDs, não é algo que seja possível de momento. Exatamente, exatamente. Ok, pronto, se puderem providenciar feedback, fico-vos ok. As sessões anteriores já estão disponíveis para visualização, sim, pelo menos a sessão relativamente, salvo erro, a metais preciosos, já está disponível no YouTube. A referente à negociação de petróleo, não estou totalmente certo, mas se ela não estiver disponível, tentaremos disponibilizá-la no futuro próximo. Garantidamente que este webinar de hoje ficará também disponível. Se não for até final desta semana, será certamente ao longo da próxima. Sim, quanto a essa questão, garantidamente ao dia de amanhã iremos tentar disponibilizar. No caso dos eventos de petróleo, a sessão CME já está disponível, a sessão prática iremos verificar a disponibilização e muito possivelmente amanhã teremos ambas as sessões disponíveis para a vossa consulta no YouTube. Excelente, excelente. Ok, ótimo. Muito obrigado pelo feedback que alguns de vós já estão a providenciar. Ficamos realmente muito agradecidos pelas palavras. Quem ainda não providenciou feedback aqui na caixa de chat do vosso lado direito, fico agradecido que o façam, que providenciem feedback aqui na caixa de chat. O meu nome é Eduardo Nunes. Muitíssimo obrigado a todos. E continuaremos sempre aqui às 21h05, noutro espaço, noutro link. Muitos de vós já conhecem também, a fazer o webinar de fecho da sessão norte-americana entre as 21h05 e as 21h30 diariamente. Ok? Muito obrigado a todos e bons negócios. Obrigado a todos, o resto uma boa noite, bons negócios. Até à próxima.